Foca na economia. Foca na economia. Voltou. Não, tira um pouquinho o boné, rapidinho, só pra falar um negócio. Charlie Brown. Olha. Põe de lado, põe de lado. Põe assim de lado, assim, ó. Olha lá. Charlie Brown. Conceição. Vai lá, vem, cara. Vai lá, professor. Vai lá, arrebenta, seu. Esse funciona até no deserto, esse áudio. Isso. Vai. Vamos lá. Gente, uma questão a gente já fez. Que aqui, aula, hein? Mas vamos. Que aula, hein? Sim, muito legal. Não foi? Não, falando sério. Incrível. Hein, professor? Queria saber Quanto custa? A gente pode retomar isso, que a gente tem todos os valores, né? O ônibus ainda é o rei do transporte aqui no Brasil, mas vamos falar um pouco dos juros agora. O Banco Central cortou a Selic pela quarta vez. Para 14%. Tá 14, tá 14,25, foi para 14. Para a maioria das pessoas é um número que está lá no jornal e não diz muita coisa. Mas para o transporte, isso é oxigênio. E eu vou explicar um pouco. Com isso está ligado ao que o André falou. A frota de ônibus urbanos, Emílio, aqui no Brasil, tem idade média de quase 7 anos. Tá. Quando a recomendação do setor é de 5 anos. Para arrumar a casa, o Brasil precisaria trocar 30 mil ônibus urbanos. Porque o ônibus velho gasta mais. Gasta mais, ele não é confortável. Assim, é que nem um carro, ele tem uma vida útil. Depois, se você quiser manter o carro, você vai ter uma eficiência menor e um gasto maior. Um ônibus urbano, a gente não falou muito disso, né? Eu estou falando em geral de mercado. Um ônibus urbano custa entre 800 e 900 mil. Um ônibus urbano. Um rodoviário, o modelo mais sofisticado, pode passar de 2 milhões. E aí, por que 2 milhas o ônibus? Tava vendo. Não, isso eu tô falando média de mercado. Aí depois a gente pode até perguntar pro Fuzil. Mas aquele lá, o G. Aquele lá de Dubai. Aquele é maravilhoso, hein? Ele é maravilhoso. Quanto será que custa aquele ônibus, Fiquei hein? bem curioso. Depois eu vou ver aqui, fazer uma promoção hoje. Uma promoção. Sortear o ônibus. Vamos fazer uma promoção de ônibus. Promoção boquinha de chibiu. Quem falar boquinha de chibiu... Maravilhoso, É lindo, né, cara? Tenho vontade de ir de ônibus para trabalhar. Muito lindo. Espetacular. Então, por que a frota envelheceu? Juros. Aquele é 2 milhões. Sim. E aquele é o top... Top de linha, double deck. É isso aí. Double deck, o Double DD. deck. O DD. É o Já DD aprendi que é DD. DD. Quando você vê um ônibus de 2 andares, que a gente fala, 2 andares. Não, é double deck. Double DD. deck. E aí, qual que é a questão? Financiar um ônibus na linha tradicional chegou a custar 19, 20% ao ano. Putz. E basicamente, você não tem essa chance de passar o preço na passagem. Com certeza. Você não consegue. Então o que todo mundo fez? Foi retardando. Por isso, a baixa dos juros talvez seja uma chance que o mercado tenha de pelo menos trocar uma parte da frota. Tem um déficit grande disso. E aí, como a gente falou aqui, a Marco Polo deu uma lição nesse sentido. Porque assim, se o Brasil tá complicado, encalacrado, foi para fora. Sim. Ele até comentou que a receita vinda de fora hoje é 45%. Antes era 30%. Isso foi dos últimos tempos, porque a taxa de juros o Brasil foi também muito é um alta. país caranguejo que vai para trás, né? Isso não podemos nunca esquecer da característica brasileira de caranguejo. Que é isso, exatamente. É o nosso talento. É a valsa, um esse mero detalhe. O ônibus da ré. Dois pro outro. Essa característica nossa. E aí, a gente também tinha comentado, né, daquela pesquisa que foi feita com 10 mil entrevistados em 390 cidades, todas acima de 100 mil habitantes. 31% das pessoas usam ônibus e para a maioria o ônibus é a única forma. Falei do trem, por exemplo. O trem, por exemplo, o ônibus e o metrô são os mais baratos. Que qualquer cidade que se preze tem que ter todos os modais eficientes, né? Até porque você tem a questão da última milha, você tem a questão para distâncias maiores, você talvez use trem, né? Estou falando dentro da cidade. Agora, é muito interessante que a gente tem uma visão aqui no Brasil que a felicidade está no carro. Mas se você for ver na Europa, você que é nórdico, Emílio, você sabe que lá na Escandinávia, o que as pessoas mais valorizam não é ter um carro, é poder usar o transporte público.
é você poder se locomover e você ter todas as opções. Você querer sair da tua casa, você fala, não, a bicicleta vai ser melhor para mim? Não. O meu carro vai ser melhor para mim? Ou o ônibus ou o metrô? Esse é o sonho, o que sonho. a gente nunca teve aqui, Nunca né? teve Porque no Brasil aqui... e provavelmente nunca teremos. Mas às vezes vê uma esperança. A gente vê esses ônibus aí, os urbanos, você vê, poxa, conectividade, conforto, segurança, assim. Quem muito não gostaria conforto, ar-condicionado. Quem não gostaria de... Sem dúvida. Quando tem esses corredores que eles fazem, que é uma maravilha. Exatamente, mas aí você tem que ter a infra. Que é o que a gente tá falando, que eles estão falando aqui na feira, né? Você vê que fica inviável, né? O rodoviário andou mais porque depende menos do governo. Sim. Os que dependem mais de governo ficaram mais para trás, né? O rodoviário é o mais eficiente. O cara foi lá, trocou, pôs a passagem, já está recuperando o investimento. E a última notícia que eu trouxe aqui para esse programa, são 3 notícias. Mas hoje eu pensei que você caprichar mais. Você caprichou, hein? Ele caprichou, veio de boné. Ganhou um boné. Você de tá boné. tão caprichado que até... ele quer tomar um lugar de CEO aqui, quer tomar um lugar do ele André. tá com os números. André, você viu que ele pegou os números. Eu vou prestar uma consultoria. André veio deixar o meu cartão aqui, ó. Sami E Corporation. aqui, por falar um pouco em ônibus, tem uma discussão que vale a gente comentar. Sempre que vem política, Alba, Emílio, todo mundo, tem um monte de político que começa a falar que a tarifa tem que ser zero. Isso. A tarifa tem que ser zero, porque é grátis, ou o que lá. Primeiro, que não existe nada grátis. Nada. A tarifa zero significa que você vai estar pagando isso em forma de imposto. Mas tudo bem, você fala, ônibus é um negócio que é usado pela população. Por que não deixar zero? A questão é que muita gente que usa ônibus pode pagar a passagem. Então, se você jogasse zero, você estaria subsidiando gente que não precisa. E isso custaria caro. Em Brasília, por exemplo, se discute um sistema de mobilidade nacional com um custo de até 100 bilhões por ano. Só em São Paulo, a tarifa zero, só na cidade de São Paulo, custaria 13,3 bilhões por ano. Isso porque a prefeitura já gasta 7,1 bilhões. Quando a gente paga a passagem... Então, a tarifa em São Paulo é 5,30. Correto? 5,30. 5,40. 5,30. 5,30. 5,30. Repita mais. Repita. 5,30. 5,60. 5,30. Né? Tá bom. Pô, eu sou o Zé Ônibus. Vai pra O Pelé 5,30. Lá ele não anda de ônibus. Cara, vai na feira pegar ônibus. Ele não sabe porque ele passa a carteirinha do idoso. Não, é Você pela frente. 5,30. Emílio está correndo. Eu uma velha, lá em Uberlândia. Ele fica Uma velha gorda. Que é isso? Ela vai com a carteirinha lá. A gorda ficou presa na catraca. Não, ele usa uniforme. Ele usa pela uniforme. frente. Ele usa uniforme. Usa uniforme escolar para não pagar. Eu já vi na mochila O gordo vai dele, de carretinha. Isso, vou eu. Mas é isso, Emílio. Vou lá.